explique como é que funciona a atmosfera. E vão ser baseados em quê? Em processos, em fatores econômicos. Então vão gerar um monte de códigos de computador em que temperatura do ar é igual a CO2. A relação primordial desses modelos é isso. Ou agora do IDH, que é uma função do CO2. Então, de novo, é altamente elitista. Eu imagino que a temperatura dos Estados Unidos devia ser imensa, né? Com o IDH, enfim. Bom, então tudo que o IPCC vai afirmar é baseado na saída desses modelos numéricos de computador. Ou seja, eles falam o seguinte, ó, vamos mostrar para vocês como é que funciona essa historinha. Eles vão dizer que programam no computador todos os fenômenos naturais e efeito estufa causado por esses gases. Tudo bem? Aí você fica pensando, bom, então deve estar tudo muito bem programado e eles devem saber exatamente como funcionam todos esses fenômenos naturais. Porque o do gás de estufa eles sabem, né? Eles inventam lá que sobe a temperatura com força antirradiativa. E aí vão simular o clima em grande escala. Aí você vai perguntar, mas então o que vocês simulam se vocês dizem que fazem exatamente tudo isso? O próprio IPCC vai responder para a gente. Achem aqui os fenômenos naturais. Ah, 1, 2, uso da Terra. Aí você vai ver, bom, os modelos são todos esses aqui, e o que eles usam? Esse código de cor né, usa pouco, não sabe explicar. Ah, isso aqui a gente colocou, branco não coloquei. Aí você vê, olha, o que os modelos fazem é ficar enfiando gases do efeito estufa, que eles chamam, e os outros entes naturais, não, já faz parte do processo natural do clima. A única coisa que está atrapalhando é isso aqui. Como? Quer dizer que os outros elementos todos, que têm um maior peso, eles não fazem nada de diferente, eles só são iguaizinhos, é uma constante lá dentro. Ah, tá. Então a gente vai pegar o próprio IPCC falando, e é curto isso, na página 21 ele já confessa. Olha, ainda existe uma compreensão física incompleta, ou seja, não sabemos o que estamos fazendo, sobre muitos componentes do sistema climático e seu papel nas mudanças climáticas. Incertezas centrais não tem a mínima ideia de como funciona. Incluem aspectos dos papéis desempenhados pelas nuvens, criosfera, oceanos, uso da Terra, combinação entre o clima e os ciclos biogeoquímicos. Beleza. Então, se esse aqui é o planeta Terra, você fala que não sabe sobre nuvens. Tudo bem, você não sabe sobre nuvens, que é uma coisa muito complicada. Vamos tirar as nuvens. O que mais você não sabe? Bom, eu também não sei sobre a criosfera. Então vamos tirar toda a Antártida, o Ártico, as montanhas geladas. O que mais você não sabe? Ah, eu não sei um negócio pífio chamado oceanos. Então, vamos tirar os oceanos. O que mais você não sabe? Bom, eu não sei o uso da Terra, o clima em si, os ciclos biogeoquímicos. Então o que você sabe? Então, né, esses modelos aí, depois de tanto que eles apanham, né, eles vão confessar qualquer coisa. Meu, faz o mundo inundar, né, o que você quiser, certo? São mais usados pelos aquecimentistas, omitem diversos fatores, aceitam exponenciais infinitos, o CO2 explode nos modelos, certo? Parametrizam situações inconcebíveis, não sabem simular efeito íris, quando um feedback negativo inverte o sentido da curva, não sabe fazer isso, e aí vai ficar nesse jeito. Então o próprio Timothy Ball vai falar, olha, os modelos de IPCC trabalham apoiados numa física impossível, onde existem gases chamados estufa, que conseguem capturar energia e gerar mais do que recebem, e só eles são os elementos dominantes do clima. Eu gosto de guardar saídas de modelos. Essa aqui eu guardei. Ó. É uma saída de 1985. Então eles sabiam que o gelo era assim em 85, em 95 eles sabiam que era assim, em 2012 eles falaram que é assim. Tá certo? Tá certo? O Ártico tá assim agora? Dá para passear de navio, esquiar? Não. Aí o que eles fazem? Empurra para o futuro. 2085. Quem que acha que vai estar vivo em 2085? Eu sei que eu não vou estar. Não sei se eu vou estar vivo amanhã, ou sair daqui e tomar um tiro lá fora. Né? Aí, olha só, é o cúmulo que eu peguei aquele outro e desmontei para vocês verem que é o mesmo desenho. A única coisa que o cara mudou foi a data.
É o mesmo desenho. Certo? Até os, sei lá, um pontinho que tem aqui tem ali no outro. Só ficou mais bonito, Photoshop, essas coisas, né? Tá? Ártico, em particular, a Groenlândia. Isso aqui é modelo da Rio 92. Ah, vai ser assim em 2005. Pergunta, já passou 2005, faz muito tempo. Está assim? Está pior, então, hoje? Não. Então, não se concretizou nenhum dos seus cenários. E aí, eu trouxe essa informação, é um cartograma de climatológico, de temperaturas, feito com os dados dos anos 60. Por que os anos 60, professor? Porque os caras estavam muito interessados em fazer dados corretos, né? Tem interesse por causa disso. Pessoal, acompanha aqui a isoterma de 0 graus. Para dentro, frio. Para fora, quente. Temperatura do ar acima de 0 graus, acontece o quê com o gelo? Climatologicamente falando aqui, né? É climático, né? Não é assim uma carta sinóptica. Mas olha, derrete. E aí quando você joga isso daqui, né? Realmente derrete essa parte durante o verão no hemisfério norte. E a Antártida, nossa, a isoterma está lá para cima. Agora vamos ver durante o verão, né? Porque aí apareceu o ano polar, o terceiro ano polar em 2009, e veio esse negócio aqui, a catástrofe da Antártida. Curioso que fica vermelho só aqui, o mar fica branco, né? Tudo bem. Tá lá. Olha a isoterma de 0 graus entrando aqui no continente, portanto, essa parte toda fica mais quente. Não é à toa que a estação McMurdo norte-americana é reabastecida por aqui durante o verão. Os caras sabem muito bem que aqui não vai ter gelo, as políneas vão abrir para poder pôr o navio. O cara não vai chegar com o navio lá, vocês viram o que acontece. Titanic que eu diga, né? Então, se você colocar isto aqui e olhar isso daqui, desculpa, isso aqui é uma coisa esfarrapada, é isso aqui desenhado bonitinho. Aí quando vocês veem notícias aqui, o iceberg da Antártida arrebentou, é sempre em março, abril as notícias, é sempre daqui também a notícia, tá? Tá quente. Bom, isso aqui não sei porque não saiu, mas era só degelo também do Ártico, em 2100 não ia ter mais Ártico. O próprio William Gray, que é um dos outros meteorologistas famosos que só estuda os furacões, né? Além de já não aguentar mais essa história, como vocês estão vendo ali, ele fala assim, é muito fácil você selecionar os dados, né, os períodos e fazer prognósticos. Aliás, é uma coisa que é muito ruim a gente bater o lado esquerdo do mouse e sair lá na curva de tendência do Excel. Né? Cara, aquilo não existe, aquilo lá não significa absolutamente nada. Só está dizendo para você o que está acontecendo naqueles dados. Não serve de curva prognóstica. Tem que tomar muito cuidado com isso. E ele fala, olha que interessante, nós tínhamos uma menor concentração de CO2 e muito mais furacões, os major hurricanes, eles chamam, são os furacões de categoria 4 e 5, aqueles que são avassaladores. Menos CO2, muito mais furacões atingiram o continente. Agora eu tenho mais CO2 e menos furacões de grande categoria atingiram o continente. Ele falou, é brincadeira, então eu também vou fazer meu modelo. Ó. Vamos emitir mais CO2 que um dia parar de vir furacões. Ele mesmo faz os modelos dele. Ó. Já que é assim, então eu vou fazer também. Certo? Então, contra políticas públicas baseadas em modelos, só há uma solução. Chamar a equipe do Matrix. Só que aqui é o Climatrix. Certo? Não dá para aguentar isso. Atividades humanas, então. Nossa Senhora, isso aqui era o nosso mundão que a gente fez quadrado. Semiáridos, áridos e desertos. Para quem não sabia, 49% dos continentes são esses caras aí. Imagina que fica assim 10 anos sem chover num lugarzinho, nessa beirada, deve ter uma beirada, né? Fica 10 anos sem chover, o que acontece lá? Desertificação. E nós não estamos falando de um quarteirão, né? Nós estamos falando de milhares de quilômetros. Aí volta a chover, o que acontece? Antidesertificação. Não sei porquê, não pode falar do processo inverso, que existe. E isso é natural, fica acontecendo. A área nuclear do deserto já é o clímax máximo. Mas a parte periférica fica variando, vai e volta, vai e volta. E os povos já fazem isso há milhares de anos, vai e volta, vai e volta, e começa com aquela história, nossa, grandes migrações vão acontecer por causa das mudanças climáticas. Já acontece há 3.000 anos. Certo? Não tem nenhuma novidade nisso. Florestas em geral, a Antártida ocupando, cadê a gente aí? Cidades do mundo, 0,05%. Casas, 0,005%, uma ordem de grandeza menor.
A minha pergunta é se adianta alguma coisa pintar os telhados de branco por causa do aquecimento global. Porque chegou a ter um projeto na Câmara dos Vereadores de São Paulo que ia acontecer. Sendo que a cidade inteira já é branca, só não é o telhado. É loucura, né? Chega a ser insano. Mas é que o pessoal ia ganhar muito dinheiro com tinta. Caos ambiental gerado das atividades humanas pela própria relação escalar torna a afirmação uma das mais graves de todas. Vão confundir problemas ambientais que estão aqui no nosso redor com mudanças climáticas. Aliás, a história da mudança climática é ótima, você desvia o foco da atenção. A minha cidade é cortada por um rio de esgoto. E vai continuar sendo, né? Porque eu estou preocupado com o ursinho carinhoso no Polo Norte. Né? E o grande número de cientistas? O painel, quando começou em 88, até tinha lá os 2.000 cientistas. Hoje não tem nem sequer 200. Inclusive, por fazer o relatório número... Oi? Ainda por cima isso. Mas ainda para fazer o quinto relatório agora, eles vieram recrutar tudo no terceiro mundo, que o pessoal do primeiro mundo saiu fora. Tá? Então, não faz trabalho científico, faz política. Tem membros de ONGs lá dentro, políticos de diversos tipos, burocratas que fazem parte da sua composição. A maior parte desses colaboradores defendem a internacionalização dos recursos naturais. São gente do bem. Tá? Bom, você vai ter uma debandada imensa depois que saiu o primeiro relatório. Né? A maior parte desses cientistas hoje combate a ideologia. Tem até o NIPCC, também é muito divulgada no exterior. Japão, Estados Unidos está fora. Canadá também saiu do protocolo de Kyoto. Não é à toa. E aí o guru do aquecimento global, o Lovelock, frente a ter que responder agora, né? Nossa, o que eu vou fazer? Pois é, tudo bem, eu cometi um erro. Eu deveria ter sido um pouco mais cauteloso, porém teria estragado o livro. Quer dizer, por causa de vender livro, ele prejudicou milhões de pessoas no mundo. O pessoal do IPCC mesmo que saiu, né? O volume do CO2 que nós produzimos é insignificante. Em termos de circulação natural entre ar, água, solo, estou preparando um circunstanciado estudo sobre os relatórios do IPCC e dos sumários para responsáveis políticos, identificando o modo pelo qual esses sumários distorceram a ciência. E por aí vai, né? Não há prova de uma relação entre atividade humana e aquecimento global. O próprio Lord Lawson vai falar, o governo Thatcher tinha necessidade de encontrar um vilão para efetuar as privatizações do setor mineiro de carvão. Né? Ele disse, o dinheiro está aqui, arrume um jeito de culpar o CO2. O próprio Paul Reiter teve que quase que entrar na justiça para tirar o nome dele dos relatórios do IPCC. Não é ciência, é propaganda. Bom, a dona Alain Framboise vai colocar a ligação do IPCC com ONGs ambientalistas internacionais. A própria WWF vai fazer um relatório paralelo, onde ele vai chamar o painel científico consultivo de testemunhos climáticos. E está lá os representantes brasileiros. Se eles quiserem processar, processem a WWF. Está no próprio site deles lá o nome como participantes disso daí. Só para lembrar, né, que o dono da WWF foi pego matando elefantes. E aí o consenso real é realmente esse, né? Levante a mão quem acha que os gases estufa não têm nenhum efeito e assim todos nós vamos precisar de novos empregos. Ninguém? E o número de fraudes? Nossa, não acaba. Eu só fiz 2 aqui, porque senão a gente não acaba mais a palestra. Né? A primeira é do senhor Michael Mann, que fez uma fraude chamada taco de hóquei. Lembra do Optimum climático e a pequena idade do gelo? Some. Né? Passa a motosserra nas informações, né? E aí ele vai se dizer, há um lobby das empresas de combustíveis fósseis para criar uma inquisição contra os privados. Ah, tá bom, é você que recebe a ameaça de morte. Tá certo. Bom, o Stephen McTighe e o Ross Matrick tiveram que ameaçar na justiça para ele entregar. Nunca vi cientista não poder entregar a pesquisa. Isso tem que ser possível de reproduzir. Olha, aqui estão meus dados, aqui está meu método, faça de novo. É assim que funciona a ciência. Não, teve que ir na justiça, teve que ameaçar para ele liberar os dados de algoritmo para poderem replicar a curva. Ssó que o Michael Mann é tão Zé Ruela que deixou passar uma pasta chamada Censorer, não é que ele entregou. Quando você encontra uma pastinha no computador de alguém escrito censurado, o que você faz? Bingo, né? Acharam as informações que ele tinha lá usado e aí viram também que o algoritmo multiplicava por 300, então um algoritmo viciado, todos os dados que eram favoráveis.
E aí é óbvio que você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Ok? Lord Lawson também vai explicar lá sobre o Phil Jones, né, do West Anglia, que recebeu lá os negócios dos e-mails. Ah, vazamento dos e-mails. Vazamento é uma pinóia, pessoal. 10 anos de e-mail, já trocou o computador 500 vezes. Alguém estava sacando que isso aí era uma furada e estava colecionando. Certo? Aí na hora que chegou, mudou o sistema operacional, tudo, uns 10 anos. Aí já, tá bom, joga isso daí, quando viu a sacanagem. E tá lá, né? Ele realmente deu um jeitinho de esconder o declínio das temperaturas. E aí, quando em entrevista, ele foi aí, participou de uma investigação, esses caras, aqueles tipos que caem para cima, né? Certo? Cai para cima. Investigação imparcial. Ele vai afirmar na entrevista a variabilidade anual de eventos como é o Ninho e os vulcões, e qualquer aquecimento produzido pelo homem se sobrepõe a isso. Quer dizer que o homem consegue sobrepor a vulcões e ao Ninho. E ele também vai falar, não há debate científico... o repórter vai falar, não há debate científico sobre essa questão? Não, nenhum. Nenhum climatologista duvida disso. Tá? Isso vem de pessoas que saem na imprensa para fazer com que o público duvide. Eu saí na imprensa, fui no Jô Soares lá para fazer isso duvidar. Né? Certo. Sei. E aí, né, saindo os dados fresquinhos do próprio centro dele, opa, parece que as temperaturas estão diminuindo. Não gosto dessa curva, já aviso antes, não gosto dessa curva, porque não é prognóstica, está dizendo o que aconteceu com esses dados, mas o que interessa aqui é que isso aqui não para de subir, né? Vai embora, né? Vai chegar até na Lua, enquanto que os dados não mostram a mesma coisa. Então, esse aqui era o Climate Gate. E as geleiras do Himalaia, então, também foi sensacional, né? Estão rescindindo depressa, que é mais depressa que as outras partes do mundo, e com certeza desaparecerão, né, em 2035. E talvez até antes disso, saindo no relatório do IPCC no AR4. Bom, teve um movimento internacional de cientistas glaciologistas que falaram, pelo amor de Deus, de onde vocês viram isso daí? Tá? Então, o Graham Coley foi o primeiro que começou essa discussão, e aí tiveram que se retratar, o IPCC teve que se retratar só quando o ministro do Meio Ambiente indiano mostrou essa patifaria, isso aqui já foi chamado também de Himalaya Gate. E aí vão vários, tá? Vai ter ainda o Amazon Gate, o Greenpeace Gate e todos os gates que vocês podem imaginar. O interessante é que lá não, mas aqui sim, né? Você pega ali a economia verde que nós estamos colocando, né? Então o próprio Global Warming Policy Foundation britânico vai dizer que vai ser catastrófico